O que você vai fazer na Vicky agora? Qualquer terapeuta que fizesse teria a mesma informação? Não, aí ele é subjetivo também. A gente encontra bloqueios, mas também vai da intenção do terapeuta. Então, a gente vai encontrando as informações, mas se eu colocar um outro microfisioterapeuta, ele pode encontrar outras informações. Vamos começar, Vicky. Vamos lá? Então, você falou que usa uns gráficos. eu tenho mapas do corpo, no qual eu sigo, que são locais específicos que a gente vai procurando no corpo, onde a gente tem determinadas informações. Sobrecarga, sentimentos na época da pequena infância, então a gente vai buscando. Nesses mapas a gente busca aonde está tendo o bloqueio e aonde está saindo o agressor e qual via, que a gente chama, que é igual na acupuntura que eles falam dos meridianos, a gente tem vias que é responsável simbolicamente por cada órgão do corpo e a gente vai vendo onde existe esse bloqueio da informação. Aqui especificamente, nessa sessão com a Vicky, onde você vai atuar primeiro? Eu vou procurar primeiramente com ela sobrecargas. Então, são acontecimentos externos que fazem com que o corpo dela pare de funcionar e causa, na verdade, alguma dor ou algum incômodo no corpo dela. A gente vai procurar, então, se existe sobrecarga no corpo da Vicky. A gente tem pontos específicos no qual a gente sente mole e duro. Quando está duro, é onde a gente chama que existe, na verdade, uma falta de energia vital, o ritmo vital. Então, aqui, se vocês conseguirem observar, eu tenho movimento nas duas mãos. E aí eu vou para o outro lado do corpo dela e pergunto de novo em outro ponto se existe alguma sobrecarga. Pergunta ao corpo. Pergunta ao corpo. Então, aqui, ó, aqui o meu movimento não vai, meu movimento é duro. Então, aqui eu tenho já uma informação. Nesta daqui, eu vou buscando aonde eu tenho ponto novamente duro, que eu vou ver qual a via, qual o órgão que está com disfunção. Então, eu venho perguntando qual a via, para no que a gente chama da via AP3, que é, na verdade, o esôfago. Então, o esôfago ele está relacionado muito com coisas que ela não consegue engolir. Coisas que é como se ela tivesse com um nó na garganta. E eu dato quando? Vida embrionária, infância, adolescência, vida adulta. Bloqueia na vida adulta. E eu pergunto qual a idade. Tá com quantos anos, Vicky? 27. 23 anos de idade. Não consegue lembrar, isso não é um problema, porque tanto a informação corporal quanto a verbal está sendo passada. E essas informações acabam indo para o inconsciente, então o inconsciente responde. E aí a gente vai perguntando. Lembra de algum episódio aos 23, Vicky? Talvez seja quando estava formando em busca de... Acabou de formar e viu que formou, estudou tanto e não vai trabalhar no meio, começar a estudar para concurso. Vou parar, tem que engolir esse desemprego momentâneo. Pode ser. Contragosto, né? É entalado, ficou o nó na garganta. Vem estômago. Estômago está relacionado com grandes contrariedades indigestas, é aquilo que você remoe, que você fica relembrando, remoendo várias vezes. Todo dia. Todo dia. Vem aos 26 anos dela. E como a gente data? A datação, a gente usa o que a gente chama da cinesiologia aplicada, que a gente vai perguntando, então, o mês, o ano. Então, a gente pode ser mais específica. Então, foi março, abril de 2012. Você passou provavelmente por alguma situação pela qual foi bem indigesta nessa época. Terminou alguma relação, perdeu algum emprego, rompeu algum sonho? Eu estava no curso de formação, né? Dos bombeiros e ralado lá. Teve que apagar muito incêndio, né? Militarismo forte. Depois que a gente acha essas alterações, né? Então, o paciente tenta lembrar, ele toma consciência do problema, então a gente já parte do princípio que ele já está resolvendo esse problema. E a gente corrige a informação e a gente pergunta novamente para o corpo. E aí você vê que o bloqueio solta. Situações que a gente tem que engolir, situações que a gente tem que encarar, dificuldades. Todos nós não temos. Todos os corpos vão ter problema, então, no esôfago, no intestino. Mas depende de como você vivencia a situação.
Então, tem várias pessoas que podem engolir alguns sapos, mas engole sem problema nenhum, não fica remoendo aquilo, lembrando daquilo. Já outros passam a ficar remoendo aquilo. E também, igual eu falei, existe ainda a informação hereditária. Então, você pode ver mãe com gastrite, pai, avô com gastrite, que vem de novo a informação. Então, já é frágil esse estômago. Então, precisa só de um estalo para aquilo começar a desenvolver na pessoa também. O inverso também procede? Você pode localizar nela algo da infância ou na vida uterina e perguntar, ao invés de... você consegue descobrir sem ser... Exatamente. Tocando? Não, sem ser por um acaso, você ir buscar? Sim, dá para a gente tentar fazer. Então, vamos lá. A gente vai perguntando. Vida gestacional, existe uma alteração. Primeiro mês, segundo, terceiro mês de gestação. Sua mãe já alguma vez comentou alguma coisa no seu terceiro mês de gestação? Não sei se foi no terceiro mês, mas ela comenta que eu detesto pombo. Eu odeio pombo. E ela falou que teve um problema na gravidez. Relacionado com pombo. Perfeito. A gente pode confirmar se é isso? A gente pode perguntar. Então, veio com um pombo. Mas aí o que acontece? Como eu já estou tendo a informação, então eu já mudo essa informação. Então, a minha intenção diante do paciente já vai mudar, certo? Então, pode ser com pombo também nesse terceiro mês de gestação dela. Renata, e o que o corpo da pessoa faz com isso tudo? Esses seus toques, a partir de agora, vi que sair daqui, como é que é esse reprocessamento? Perfeito. Então, a gente faz o quê? Depois da sessão, geralmente de 2 a 3 dias, podem haver reações no corpo. Quais reações? Ela ter febre, ela ter diarreia, ela ter muito cansaço. Por quê? É uma informação que o corpo dela está tentando botar para fora. Então, o corpo dela acaba reagindo depois da sessão, e aí a gente demora de 30 a 45 dias para um retorno do paciente. Por quê? A gente precisa que o corpo receba essas informações e consiga liberá-los depois desse tempo. Então, mais ou menos um mês para o corpo voltar ao seu equilíbrio, vamos dizer assim. E esse equilíbrio que você provoca é através dessa passagem de mão suave que você faz ou algum exercício no final da sessão? Eu sempre, nesses mapas, eu tenho locais de correção dessas alterações que tem no corpo. Então, sempre eu vou procurar, vou encontrar a via que está em disfunção e vou dar, na verdade, uma informação para o corpo dela para que ele se reprograme. Então, eu dou essa informação via corporal. O toque não precisa ser forte, eu consigo pegar todas as informações com a palma da mão, com a ponta dos dedos, com as unhas, que são várias pegadas que a gente tem aqui para encontrar as informações. Então, no caso, você vai fechar a informação toda com o recado para o esôfago, para o intestino e para essa questão do pombo. Ela pode passar a não ter mais medo de pombo? Pode. Depois você me conta. Eu posso passar a não detestar tanto pombo. Né? Mas é difícil gostar, né? Então, vamos finalizar para a gente assistir. Então, vamos lá, então. Vamos ver se tem mais alguma alteração. Aqui a gente encontra o que a gente chama de cronicidade, tá? A gente tem vários tipos de pegadas. Uma dessas aqui é que a gente busca a cronicidade. Que é o que a cronicidade? Tudo que é crônico, tudo que vem passado, né? Então, tudo que ela já vivenciou ou alguém da família dela, da linhagem dela, que passou. Vem para mim aqui tudo que está relacionado com o sentimento de desvalorização de si próprio. 15 anos de idade dela vem a primeira informação. Eu fui atleta por muito tempo de natação. E aos 15, treinando, é nada de vencer competição, bem por aí. Mas é com 16 que eu comecei. E aí vem o sentimento de não ser capaz, de não dar conta, que o corpo dela busca essas informações. Como ela vivenciou aquilo. Então, a gente traz isso de novo para ela, consciente, para ela tentar liberar, vamos dizer assim, largar os medos, que a gente chama. Só dela começar a já se lembrar, isso já vai fazendo com que o corpo dela comece a soltar essas informações e busque, na verdade, esse reequilíbrio, a autocura do corpo dela. E aí a gente pergunta de novo.
e não tem mais nada. E você disse que outras gerações, significa que mãe, ou avó, ou avô, tinham também esse sentimento de insegurança? Uma fragilidade que passa. Alguém deixou aquele sentimento fragilizado. Então, um avô que possa ter perdido muito dinheiro, aí a mãe, por exemplo, já pode vir com questões financeiras também acometidas e ela também vir fragilidade, essa coisa do preciso trabalhar, eu tenho que ganhar meu dinheiro, acaba vindo também à tona, fica frágil. E não só o sentimento, como erros parece que se repetem, né? Perfeito, são memórias, né? O nosso corpo é feito de memória, então ele repete alguns padrões do que ele só conhece. Então, se ele só conhece as perdas, ele vai continuar repetindo todas as perdas. Viver em Brasília é isso, né? Valorizar a memória corporal. Com certeza. Você já finalizou ou vai fazer o... Vamos ver se tem mais alguma. Se sentiu diferente, melhor, surpresa? Interessante, né? Data o dia, o mês. O dia não, mas o mês e o ano. Puxa na memória. Interessantíssimo. Vem aqui a fase dela de criança, tá? Pequena infância. 5 anos de idade. Agora? Para a escola? Separações. Vem perda do espaço. Escolinha, né? Não sei se tem a ver. Foi quando eu fui para Inês, com 5 anos. Então a gente vai buscando essas informações. Ter a consciência ou não, acaba que não influencia. Tanto porque eu dou a informação corporal e também a verbal. Como eu não sou psicóloga, eu falo palavras-chave. Desvalorização, medo, tudo que está relacionado com essa pessoa em si, para ela se conscientizar. Conscientizou, a gente continua prosseguindo. O assunto da terapia, da sua, é a memória que o corpo traz de sensações, de experiências. Isso E mesmo. como isso foi vivido. Isso. E eu tenho muito paciente que são psicólogos que acabam trazendo muito paciente deles para cá, porque tem horas que a terapia dá uma estagnada que eles não conseguem mais evoluir. Então, quando o paciente vem para cá, eu resgato algumas informações que eles levam ao psicólogo e que começa a andar mais ainda a terapia. Literalmente o corpo fala. Totalmente.